Amigos e irmãos queridos, hoje nós vamos continuar as nossas aulas de EBD no livro de Salmos. Hoje leremos o Salmo 41, o salmo que encerra o primeiro livro do Saltério, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Antes de lermos o Salmo, gostaria de fazer uma oração com os amigos e com os irmãos. Pai amado, nós te louvamos pelo teu amor. Nós acreditamos que tudo isso que estamos enfrentando, ó Pai, é um momento para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos oriente através do teu Espírito Santo a tomarmos as decisões acertadas nesse momento de crise, que possamos demonstrar amor uns para com os outros, que possamos deixar as nossas diferenças ideológicas de lado, as nossas preferências políticas, meu Pai, e possamos nos concentrar no Teu amor e na Tua ação. Que o Senhor oriente as nossas autoridades, o nosso presidente, a podermos nos unir e juntos, ó Pai, enfrentarmos esse problema tão sério do Covid-19. Tem misericórdia de nós, que o Senhor possa trazer a cura, Pai, que possa haver uma vacina, Deus, e que o Senhor possa nos dar calma para enfrentarmos esse tempo tão difícil. Cuide dos cientistas que estão à frente, ó Pai, desse trabalho de procurar uma solução para a doença. Oriente, Senhor Deus, os governantes a atuarem nesse momento com ousadia, com amor, ó Pai, com solidariedade. Que grandes empresas também possam se solidarizar, ó Deus, e ajudar, ó Pai, com que as pessoas não corram risco. Nós não queremos que ninguém morra, Pai. É inevitável que isso ocorra, mas que possa ser o menor número de baixas possível nessa guerra, Pai, contra esse vírus. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, nessa aula, nos oriente através do Teu Espírito Santo a entendermos o que o Senhor tem para nós através desse salmo tão lindo, Pai, escrito por Davi. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos ao longo desses estudos do livro de Salmos algumas coisas importantes sobre a própria poesia hebraica, né? Como ela é constituída, aonde que está a beleza no poema hebraico. E nós percebemos que não é como nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Aqui nós primamos pelas rimas, né? Digamos assim, nós vemos as frases terminando em palavras que posteriormente combinam com outras palavras, e nós valorizamos muito essa simétrica, né? E a poesia hebraica não é assim. A beleza, ela está contida na forma com que as pessoas traçam os paralelismos entre as frases das estrofes. E nós vamos lembrar algumas coisas hoje juntos aqui. Eu fiz algumas anotações de coisas que nós já estudamos, né? E algumas pessoas que verão esse vídeo, por não pertencerem à nossa igreja, talvez seja uma novidade. E olha que legal, né? Você aprendendo mais uma coisa aí, colocando na tua grade de conhecimento. E quando você for ler o Salmo, com essas informações em mente, ajuda você a compreender por que o autor usou esses artifícios, porque algumas frases se repetem, algumas frases se contradizem, e a gente vai navegando junto nesse oceano de conhecimento que é a palavra de Deus. Vamos ver juntos algumas anotações que eu fiz. Primeiramente, né, nós vamos aqui ressaltar que o Salmo de número 41, ele termina o primeiro livro do Saltério. O Saltério são os 150 salmos, que são compostos por 5 livros que foram ajuntados, né? Nós não sabemos dizer realmente quem os ajuntou. Há uma grande possibilidade, segundo os estudiosos, que tenha sido Esdras, o escritor Esdras, que fez essa compilação, né? Que juntou todos esses livros, mas nós não sabemos de fato quem é que foi o autor. Temos uma grande chance que tenha sido Esdras. E o primeiro dos 5 livros é o livro que faz a atribuição à criação. É o assunto
mais tocado, e a criação de forma que Deus ele criou todas as coisas e provê para a sua criação todas as coisas. Então nós temos do Salmo 1 ao Salmo 41 um livro dedicado à criação de Deus. Depois nós vamos ter o livro 2, que é do Salmo 42 ao 72, e evidencia a salvação que vem através do Senhor. Depois temos o livro 3, que é composto do Salmo 73 ao Salmo 89, e evidencia a santificação para o Senhor. O livro 4, composto do Salmo 90 até o Salmo 106, e evidencia a fidelidade do Senhor. E por fim, nós temos o livro 5, composto do Salmo 107 até o Salmo 150. E aqui faz uma homenagem à própria lei do Senhor. É interessante, irmãos, que ao notarmos que temos 5 livros que compõem o Saltério, nós percebemos que eles fazem referência a cada livro da lei. Nós temos o Pentateuco, que são 5 livros da lei, e cada um desses livros do Saltério, do 1 ao 5, faz menção a um dos livros da lei. Bonito isso, né? Olha quanto cuidado teve na elaboração desse livro de poesias. É algo maravilhoso, repleto de belezas, e é a palavra de Deus revelada a nós de forma poética, que alcança os nossos corações, nos dá tranquilidade, amor, paz que vem do Senhor para tocarmos a nossa vida. Nós vimos também, amados, durante essas aulas do livro de Salmo, que os salmos eles são poesias, né? E as principais características da poesia hebraica é o acróstico, que é cada estrofe começando com uma letra do alfabeto hebraico. Essa é uma das características. Não são todos os salmos que são feitos dessa forma, são alguns salmos específicos, mas a principal característica dos salmos são os paralelismos. E esses paralelismos, eles podem ser encontrados das seguintes formas. Tem o sinomínico, que nada mais é que a segunda linha da frase repete ou reproduz a ideia da primeira linha, com palavras semelhantes. Aí, se você quiser checar um paralelismo sinomínico, você pode ver no Salmo 19, versículo 1. A segunda linha repete ou reproduz a ideia da primeira com palavras semelhantes. Nós temos antitético, mais um paralelismo, onde a segunda linha opõe-se à ideia da primeira, contrastando-a. Então há um contraste entre a primeira linha e a segunda linha, que aí é o Salmo 1, o versículo 6. Você pode checar também, Salmo 1, versículo 6. Nós temos o paralelismo sintético, aonde a segunda linha completa ou expande a ideia introduzida na primeira. Salmo 19, versículo 7. Nós temos o analítico, onde a segunda linha apresenta-se como uma consequência da primeira. Você checa isso no Salmo 23, no versículo 1. Enfático, onde a segunda linha repete a primeira, enfatizando-a como o clímax do verso ou de todo o salmo. Naquele salmo, a segunda linha, ela repete a primeira, mas causando assim aquela impressão que é a coisa mais importante. E de fato não só a impressão, como realmente é a coisa mais importante da estrofe, né? Ou de todo o salmo. E nós temos também emblemático, o paralelismo emblemático, onde a segunda linha explica ou ilustra a ideia ou a imagem que foi apresentada na primeira linha. Aí você vê isso no Salmo 103, no versículo 11.
Nós temos também o paralelismo quiasmático, onde a segunda linha repete a ideia da primeira linha em ordem invertida. Você encontra no Salmo 51, no versículo 1. Então nós temos aqui, foi citado para nós aqui agora, os tipos de paralelismo que você encontra nos Salmos. Então você está lendo algo, aí você vê que a ideia da segunda linha repete a ideia da primeira linha. E você fica procurando, poxa, mas se é uma poesia, sempre ouvi falar que são canções, cadê as rimas? Aí, com essas informações que nós recebemos agora, nós entendemos que a poesia hebraica não fundamenta-se a sua beleza nas rimas, mas sim nas afirmações, nas repetições, nos contrastes, nas ênfases. Essa é a beleza. Então as músicas de Salmo, elas são compostas com essa beleza, com a beleza do paralelismo, tá bom? E quais são os tipos de Salmo, né? Qual, dentro dessa literatura de Salmo, o que a gente encontra lá? Quando os autores escreveram, eles escreveram de formas que depois os estudiosos deram nome a essas formas. Nós temos Salmo de Lamento. O que é um Salmo de Lamento? É um pedido de socorro que vem acompanhado, termina com uma oração de louvor, com uma oração de certeza que Deus estaria socorrendo, atendido aquele pedido de socorro. Um exemplo disso é o Salmo 13. Nós temos também o Salmo messiânico, que fala a respeito de Jesus, que é o Messias, Salmo 22. Nós temos Salmo didático, que o foco é um ensinamento ou vários ensinamentos, que é o exemplo do Salmo 32. Salmo de confissão, que é o salmo que traz o arrependimento verdadeiro, sincero, como a forma, o requisito para se adorar a Deus. Então precisa de um arrependimento sincero, é o caso do Salmo 51. Nós temos também salmos que contêm testemunho, que é o relato reconhecendo o que Deus fez na vida do seu povo. Então o salmo de testemunho são relatos reconhecendo o que Deus fez na vida do seu povo. Aqui nós temos o Salmo 126 como exemplo. Nós temos o Salmo de sabedoria, que a palavra de Deus, que leva ao temor do Senhor, que é fundamento para uma vida sábia. Então o Salmo de sabedoria, ele é como provérbios. Eles são, os salmos de sabedoria, eles são a palavra de Deus sendo o fundamento para que aqueles que amam a Deus tenham uma vida sábia, uma vida de decisões corretas. Nós encontramos isso no Salmo 111, por exemplo. E nós temos os salmos de peregrinação, que os povos que compõem o povo de Deus atravessavam o deserto, iam de um ponto a outro ponto para se chegar no templo de Jerusalém para fazer adoração. Esses são os salmos de peregrinação. São verdades que o povo cantava para se animarem a continuar essas viagens que por vezes eram muito longas. Então, para o povo se animar, eles cantavam esses salmos de peregrinação. Amém? Olha só, essa foi a introdução da nossa aula, da aula que termina o primeiro livro de Salmos, que é composto por 5 livros, né? E nós temos então o primeiro livro do Saltério, que começa no Salmo 1 e termina no 41. E o Salmo 41 termina de maneira muito bonita esse livro, né? Realmente ele é digno de ser assim o salmo que termina a ideia do louvor à criação, né? Que de fato mostra que o Senhor criou todas as coisas e o Senhor provê a existência de todas as coisas, o Senhor provê o socorro para aqueles que foram criados por Deus. E é maravilhoso, né? A gente poder ter contato com essa literatura maravilhosa da poesia hebraica e receber de Deus tantos conselhos, tantos incentivos, tantos consolos, não é verdade? Então nós vamos agora fazer a leitura do Salmo
e nós vamos fazer a leitura por partes. Nós vamos ler uma parte que compõe o Salmo 41, nós vamos entender essa parte e passamos por uma outra parte. Na verdade, o Salmo 41, ele tem como a parte mais importante um lamento, um pedido de socorro para Deus, derivado da consciência que o próprio pecado, que no caso do rei Davi, porque ele é o autor desse salmo, que o pecado trouxe para a sua vida. Ele tem essa consciência que o pecado o deixou doente e ele está levantando um pedido de clamor. Nós temos isso do versículo 4 ao versículo 10. Antes disso, nós temos 3 versículos que é a introdução para esse lamento. Vamos ver esses 3 primeiros versículos, tá bom? E aí nós vamos comentar sobre eles. Diz assim: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra dos seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Olha a importância que a Bíblia dá para o cuidado com os mais necessitados, o que estão vivendo à margem da sociedade, que são excluídos por não terem posses, não terem sucesso, não serem ricos, ao contrário do que o mundo faz. O mundo, ele provê destaque para aqueles que conquistaram coisas, aqueles que são famosos por quem evidenciam o seu sucesso através de quanto dinheiro ganharam, de quão famosos ficaram, quão habilidosos são. Não que não haja reconhecimento da própria palavra de Deus para aqueles que se esforçam e merecidamente acumulam riquezas e são reconhecidos em suas habilidades, né? Porém, o que a Bíblia condena é o esquecimento dos mais fragilizados. Estamos vivendo uma época agora onde que alguns empresários mantiveram o salário dos seus funcionários. Eu vi uma matéria sobre o Magazine Luiza, que a proprietária pagou 1 ou 2 meses de salário adiantado para os seus funcionários, aumentou o valor do cheque que as mães recebem para cuidar dos seus filhos, né, deu vale-refeição para que as pessoas pudessem cuidar da saúde. Isso é um exemplo maravilhoso. Nós temos outros exemplos ruins de pessoas que têm recurso, o próprio governo que tem segurado os recursos. Aparentemente nós temos uma boa reserva de dólares, né? Os salários dos deputados, ministros, todos que são envolvidos na política são muito altos, daria para cortar pela metade e socorrer esse povo que perece, né? Que tem menos condições, para que eles não precisassem sair para a rua nesse momento para trabalhar. Que nós pudéssemos manter apenas o serviço emergencial, aqueles que trabalham para que a vida não se torne um caos total. E assim nós estaremos cuidando da curva, achatando a curva, diferente de obrigar todo mundo a ir para a rua. Isso é cuidado com os mais pobres. E a Bíblia valoriza isso de capa a capa. Quando nós lemos na lei de Moisés, que era do coração de Deus, que a nação de Israel recebesse estrangeiros, cuidasse desses estrangeiros, que ao fazer as colheitas nos campos, era proibido os proprietários voltarem, recolher aquelas espigas, por exemplo, dos milhos que haviam caído, e nem retirar novamente as espigas que haviam ficado nos pés, porque o pobre tinha como se sustentar através daquela porcentagem do material que não havia sido colhido. Nós vemos depois em Deuteronômio, no capítulo 15, Deus dizendo que não era para que houvesse pobres no meio da nação. E aí instituiu os anos do perdão das dívidas, culminando com o jubileu a cada 50 anos, para que houvesse o perdão total da dívida da nação,
para que as pessoas que haviam perdido tudo, todas as suas terras, voltassem para as suas terras de origem e começassem novamente uma vida. A Bíblia não prega sobre preguiça, sobre não querer trabalhar, é contrária à preguiça. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que aqueles que não quisessem trabalhar, que não comessem. Provérbios nos ensina a termos como a formiga, que durante o período do inverno ela está abastecida porque trabalhou sem cessar no período do verão. Então a Bíblia ela condena a preguiça. Não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de um socorro no momento oportuno, usando a solidariedade. A Bíblia é enfática quando ela fala sobre solidariedade. Porque feliz é o homem que se importa com o pobre, o versículo 1 nos ensina. E se importar é fazer aquilo que é necessário para que haja vida, para que haja respaldo no momento que se precisa. Nós dizemos que amamos a Deus, mas temos muita dificuldade de compartilhar aquilo que nós conquistamos. Só que aqueles que conseguem compreender a beleza de obedecer a Deus, repartindo parte dos seus recursos, não cerrando o seu coração, mas abrindo o coração, abrindo a mão para socorrer aqueles que têm necessidade, o Senhor mesmo irá socorrer essas pessoas nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, porque eles terão feito aquilo que era para que eles fizessem. A consciência deles ficarão em paz. Deus se agrada dessas atitudes. A palavra de Deus está nos ensinando aqui. O Senhor protege e conserva a vida, faz prosperar amor, esperança, alegria, muitas vezes até em forma material. As pessoas que têm a mão aberta de maneira sábia, não retêm os seus recursos, mas compartilham, no momento de angústia serão socorridas de todas as formas. E o versículo 3 diz: o Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Invariavelmente, eu tenho acompanhado pela internet pessoas que fizeram bem, que distribuíram as suas riquezas. Deus os conservou até uma idade muito longínqua. Isso não é uma conta exata, porque Deus tem planos e propósitos que fogem completamente àquilo que nós conseguimos conceber. Mas com quase 100 anos, há poucos meses, faleceu um senhor que conseguiu livrar milhares de crianças judias da morte nos campos de concentração nazista. E houve uma homenagem, e as crianças agora já com suas famílias, muitos já avós, estavam nesse local, e foi emocionante de ver como Deus honra aqueles que lutam contra o seu próprio egoísmo e conseguem abrir a mão, o coração e ajudar os que sofrem. Porque pobres, irmãos, muitas vezes não é só a condição financeira. Pobre muitas vezes é alguém que está sofrendo por determinado motivo, e independente do motivo, é alguém que está sem recurso para conseguir se recuperar, recurso emocional, recurso financeiro, recurso psicológico. O próprio rei Davi, que era um homem muito, muito rico, no último versículo do Salmo 40, que nós estudamos a semana passada, ele se coloca como pobre. Não era dinheiro que lhe faltava. Estava relacionado ao seu sentimento. Estava relacionado à condição dele entender que ele era completamente dependente da vontade de Deus. Lido esses 3 primeiros versículos que fazem a introdução para o lamento de Davi no Salmo 41, vamos ler agora do versículo 4 ao versículo 10, que é o lamento propriamente dito, e diz assim: orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Aqui Davi abertamente clama ao Senhor para que ele venha ao seu encontro, cure a sua enfermidade, que ele próprio, Davi, admite
que era derivada de um pecado. Davi sentia que estava com a mão de Deus sobre a sua vida, porque ele havia se negado a fazer aquilo que era para ele fazer, ou ele deixou de fazer alguma coisa, e isso ele estava sofrendo a pena da sua má escolha. É fato que sempre que pecarmos, Deus irá retribuir a nós alguma doença? Claro que não. Aqui é o coração de um rei que tinha a incumbência de representar o seu Deus na regência da nação, e ele sabia que esse pecado que ele havia cometido estava atribuindo a ele um pesar de Deus. Ele, Davi, uma experiência própria de Davi, que nós não podemos levar isso como consequência a todas as pessoas que pecarem, porque na realidade todas as pessoas pecaram, estão longe de Deus e precisam de uma cura definitiva, que é a salvação que só Jesus pode dar. Esse pecado, essa doença, todos nós temos e precisamos de Jesus para nos curar, e Ele cura uma vez e de uma vez por todas. Agora, a doença física não é sempre que o Senhor atribui devido ao nosso pecado. Muitas vezes ela é consequência, isso nós já até lidamos 2 aulas atrás, de más escolhas que fazemos. Optamos por exemplo, não cuidarmos da saúde, ingerirmos bebida alcoólica demasiadamente ou comermos demasiadamente. O próprio organismo vai manifestar as consequências dessas más escolhas, né? Mas aqui é a oração de Davi, que atribui a sua doença a algum pecado que ele havia cometido, e ele clama a Deus. E o fato de clamar a Deus a cura já implica na confissão do seu pecado, e começa aqui a nossa cura. Quando a gente olha para Deus e confessa o nosso pecado e pede para que Ele nos cure do nosso distanciamento de Deus, nos cure de não fazermos a vontade de Deus, para que Ele nos encha de direção do seu Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que lhe agrada. O versículo 5: meus inimigos, porém, falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido, olha só, os inimigos de Davi já estavam comemorando a possível morte do rei. Eles desejavam aquilo, eles ansiavam por aquilo, e nós não devemos nos iludir. Existe o mal, e o mal torce para que nós não nos alegremos com a vontade de Deus, que nós permaneçamos doentes, no pecado, tristes, para que celebrem a nossa desgraça. E nós temos que, assim como Davi, estar com esse pedido de socorro em mente para o Senhor, porque há uma torcida para que nós não nos recuperemos, para que nós não avancemos, para que nós não permitamos que Deus atue e nos direcione. Versículo 6: visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Quantas vezes as pessoas, olhando para as nossas vidas, percebendo a consequência dos nossos pecados, muitas vezes se aproximam de nós, falam conosco, mas na verdade estão apenas coletando informações para falarem mal de nós. Temos que prestar muita atenção. Quem é que a gente permite estar perto do nosso dia a dia? Quem é que nós permitimos observar as nossas decisões mais íntimas? Porque muita gente não quer ajudar. Muita gente quer motivo para poder falar mal de nós. E aqui cabe a gente prestar muita atenção com quem a gente fala, com quem a gente anda, com quem a gente abre o nosso coração. Versículo 7: todos que me odeiam falam mal de mim em sussurros e imaginam o pior. Uma das traduções possíveis para falarem mal de mim em sussurro e imaginar pior está atrelado até a feitiço, como se as pessoas estivessem num estado mental cegas de tanto ódio
e desejando completamente o mal. Isso tem que ser extinguido completamente das nossas vidas. Nós temos que ter no coração sempre a possibilidade do perdão, para que nós não caiamos na armadilha de cauterizarmos uma consciência amorosa, cristã, e ficarmos imaginando e olhando para as pessoas, desejando do fundo do coração o mal a elas. E com certeza algumas pessoas fazem isso em relação a nós. E que Deus tenha piedade dessa consciência cauterizada, maligna, e possa trazer, através do testemunho daqueles que amam a Deus, a possibilidade de transformação. Versículo 8. Ele está com uma doença mortal. Dizem, nunca mais se levantará da cama. Versículo 9. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava, com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. O versículo 8, ele continua essa ideia da consciência cauterizada pelo mal, desejando que a pessoa não se recupere, que a pessoa não consiga sair da situação que se encontra. É como você vê um morador de rua totalmente embriagado, deitado no chão, ao invés de você se compadecer daquela vida, desejando que aquela pessoa se recupere, que aquela pessoa se levante, que aquela pessoa se transforme, você diga apenas assim: olha lá, consequência das suas más escolhas, consequência dos seus pecados, mereceu estar ali. É mais ou menos isso que Davi vem trabalhando nos versículos 7 e 8. Que as pessoas já olham para alguém numa situação difícil, que provavelmente estão sofrendo a consequência do mal, do pecado, e desejam a ruína da pessoa. Esperam e anseiam e contam nos dedos os dias da ruína daquela pessoa. E Davi está lutando contra isso dentro de um contexto das pessoas que conheciam a ele. O versículo 9, de maneira maravilhosa, nós podemos interpretar como a mesma situação que o nosso Senhor e Salvador Jesus viveu. Porque diz que até o amigo que comia com ele, que molhava o pão no mesmo prato, levantou o seu calcanhar contra ele. Teve uma atitude de traição contra o rei. Nós temos na história de Aitofel, que era um dos conselheiros do rei, se virou contra Davi, apoiou a revolta de Absalão. E quando Aitofel chegou, a revolta de Absalão era pequena, ínfima, quase não tinha efeito algum. Poucas pessoas que Absalão conseguia convencer e para que essas pessoas traíssem o rei. Bem poucas pessoas. Mas a partir do momento que Aitofel se aproximou de Absalão, foi terrível, ao ponto de Davi ter uma das suas piores perseguições durante o tempo do seu reinado e ter que fugir. Então, foi exatamente o que Judas fez com Jesus. Quando Judas resolveu trair o nosso Senhor, recebendo aquelas moedas de prata, ele tornou a perseguição de Jesus mais contundente, porque levou até ali os fariseus junto com as autoridades e os soldados e prenderam definitivamente a Jesus. Nunca mais Jesus seria solto depois da traição de Judas, que culminou no julgamento de Cristo, na sua crucificação. Tudo isso um plano de Deus para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados por esse sangue de Jesus que foi derramado na cruz por cada um de nós. Porém, fica evidente que a conduta de Judas, ela mostra o mal sendo manifestado para causar um dano muito grande àqueles que são próximos de quem vive dos maldosos. Há muita gente perto de nós, mas que não vem a hora, esperam a oportunidade para se virar contra nós e nos traírem. Como foi com Davi, como foi com Jesus, e nós temos que ter a mesma atitude de Cristo.
Jesus em nenhum momento mudou a sua conduta em relação a Judas. Esse é o nosso principal desafio. As piores traições são aquelas que vêm das pessoas mais próximas a nós. Mas o nosso desafio é mantermos a nossa consciência amorosa e com perdão. É difícil, mas é o nosso desafio, porque foi assim que Jesus fez. Jesus se manteve piedoso em relação a Judas, em maneira nenhuma, já sabendo Jesus que Judas havia de traí-lo, ali à frente dos seus discípulos, não mudou a conduta em relação a Judas. Nós precisamos desse amor de Cristo, porque o mundo está repleto de pessoas que desejam o nosso mal e querem nos trair, assim como foi o rei Davi também. Versículo 10. Senhor, tem misericórdia de mim, devolve a saúde para que eu lhes dê o que merecem. Aqui nós temos a justiça retributiva do Antigo Testamento, aonde que não fazer justiça, aquela que era olho por olho, dente por dente, era pecado diante de Deus, porque a lei de Moisés permitia que se retribuísse o mal na mesma proporção que o mal havia sido feito. Jesus ainda não tinha morrido pelos nossos pecados e toda a justiça de Deus não tinha ainda sido colocada na pessoa de Cristo, morrendo pelos pecados da humanidade, aonde que agora o mal pode ser retribuído com perdão. Agora as pessoas que nos machucam, que nos ferem, não precisam mais serem alcançadas pela nossa fúria, pela nossa vingança. Pelo contrário, nós oramos para o arrependimento dessas pessoas. Oramos para que aquelas pessoas se convertam, porque se elas se converterem, elas deixarão de fazer o mal, ou farão numa proporção menor. E essa eu acho que é a nossa principal vingança. Mas Davi aqui, ele era munido da lei que vigorava até aquele momento, de poder retribuir aquelas pessoas que estavam virando contra ele no momento mais difícil de sua vida e retribuir o mal que aquelas pessoas estavam fazendo a ele. Mas a beleza aqui desse versículo é que Davi já começa a vislumbrar a solução do seu problema, porque ele já parte da misericórdia de Deus, tendo já a consciência que ele terá a força para se vingar, porque ele já vê que Deus está curando, Deus já está trazendo a solução para ele. Então a beleza do versículo não está aqui na vingança, em si na certeza da recuperação que o rei tinha, que o Senhor traria para ele. Versículo 11. Sei que te agradas de mim, pois não deixastes que meus inimigos triunfassem. Olha, já um posicionamento triunfante, né? Que ele sabia que Deus aceitava essa oração, esse lamento de Davi nesse momento, que Deus já o perdoava e Deus não permitia que os inimigos de Davi triunfassem sobre ele. Versículo 12. Preservaste minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me a tua presença para sempre. O bonito aqui, irmãos, de ser irrepreensível, e Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi nunca errou. Davi, ele tinha plena consciência diante de Deus. Tanto é que nós estamos lendo aqui um salmo de lamento, onde o rei se coloca diante de Deus, admitindo que provavelmente a dor, o sofrimento, a doença que ele tinha estava relacionada a um pecado, e ele clama por socorro, ele clama por perdão. Davi era irrepreensível, porque ele, logo quando pecava, reconhecia o seu erro, na maioria das vezes, sem a necessidade que alguém lhe mostrasse. Ele percebeu que a doença que ele tinha estava atrelada a um pecado e clamou por socorro. Então ele era irrepreensível, porque ele se arrependia. A sua consciência não era cauterizada. Ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo de reconhecer os seus erros e procurar se ajustar diante de Deus. Irmãos, o Salmo 40 termina com Davi reconhecendo que era pobre e necessitado de Deus.
O Salmo 41 mostra o rei com a sua cabeça curvada diante do Altíssimo Deus, reconhecendo o seu pecado e clamando por socorro. Inicia-se o Salmo 41, mostrando a importância da solidariedade. Como importa que nos momentos mais delicados, e podemos falar agora, trazendo para a nossa realidade, momento delicado da humanidade, nós abramos os nossos corações, nos arrependemos do nosso pecado, porque o pecado, em via de regra, está completamente fundamentado no nosso egoísmo, de nos fecharmos dentro do nosso próprio mundo, de querermos as coisas só para nós, sem nos preocuparmos com o outro. Há pessoas que estão brigando porque não querem abrir mão do lucro. Não é da sobrevivência, é do lucro. Não querem perder R$1 daquilo que conquistam mensalmente. E assim obrigando outras pessoas a correrem risco para manterem os seus lucros. Há pessoas que estão fundamentadas em estudos, procurando realmente uma solução para a economia, que não conseguem enxergar o perigo de se perder vidas. Há várias vertentes sobre este momento que vivemos, mas eu quero orar para que o Senhor nos mostre o quanto nós possamos estar cegos diante do sofrimento alheio, não nos preocupando em compartilhar aquilo que já temos, não o que deixaremos de ganhar, para que haja um socorro imediato, para que nós não soframos a penalidade do nosso pecado, para que a nossa consciência não seja acusada diante de Deus. E o Salmo, irmãos, ele termina com aquilo que nós conhecemos denominado doxologia, que é uma exaltação de Deus, que é o término de uma oração atribuindo a Deus todo o louvor, toda a glória. E assim termina o primeiro livro do Saltério, aqui no Salmo 41. Eu quero agradecer a sua presença, que ficou conosco aqui esses minutos, que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com o nosso dia a dia, amando o nosso próximo, observando aqueles que sofrem ao nosso lado, abrindo os nossos corações para que nós possamos socorrer, seja lá quem for, muitas vezes dentro da nossa própria casa, aqueles que sofrem. Que o Senhor olhe para o nosso coração, perdoe os nossos pecados, mas que nós já possamos estar com o nosso coração feliz e alegre, por sabermos que o perdão pertence a Deus, a solução pertence a Deus, a cura pertence a Deus, e Deus já está trabalhando em nós e através de nós e por nós. Deus abençoe a todos.